Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halley e Resnick, 10ª edição. Problema 86. Na figura 449, uma estação de radar detecta um avião que se aproxima vindo do leste. Quando é observado pela primeira vez, o avião está a uma distância d1 igual a 360 metros da estação e θ1 igual a 40 graus acima do horizonte. O avião é rastreado durante uma variação angular, Δθ, igual a 123 graus, no plano vertical leste-oeste. A distância no final dessa variação é d2 igual a 790 metros. Determine letra A, o módulo, e letra B, a orientação do deslocamento do avião durante este período. Vamos considerar como origem do sistema de coordenadas XY a posição do radar, o semi-eixo X positivo apontando para leste e o semi-eixo Y positivo apontando para cima. O vetor posição inicial do avião, o vetor D1, pode ser traçado no gráfico. O módulo deste vetor é D1 igual a 360 metros. No triângulo formado pelo vetor e suas componentes, o triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo θ1 igual a 40 graus é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente igual ao módulo da componente x, ambas positivas. O vetor pode ser escrito como o vetor D1 vai ser D1 vezes cosseno de 40 graus na direção I, mais D1 seno de 40 graus na direção J. Então dá 360 metros vezes o cosseno, que é 0,7660, vezes I, mais 360 metros vezes o seno, que é 0,6428 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 275,8 metros na direção I, mais 231,4 metros na direção J. Escrevendo as componentes com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, o vetor se torna. O vetor D1 vai ser 276 metros na direção I, mais 231 metros na direção J. O vetor posição final do avião, o vetor D2, pode ser traçado no gráfico. Vamos chamar de θ2 o ângulo que este vetor forma com o semi-eixo X negativo. A soma deste ângulo e os dois já mostrados na figura do problema corresponde a meia volta de uma circunferência, que equivale a 180 graus. Então, θ1 mais Δθ mais θ2 tem que ser igual a 180 graus. Resolvendo para θ2 vai ser igual a 180 graus menos θ1 menos Δθ. 180 graus menos 40 graus menos 123 graus, que dá 17 graus. O módulo deste vetor é D2 igual a 790 metros. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo θ2 é igual ao módulo da componente y e o cateto adjacente igual ao módulo da componente x. O vetor pode ser escrito como: o vetor D2 vai ser menos D2 vezes o cosseno de 17 graus na direção I, mais D2 vezes o seno de 17 graus na direção J, que dá menos 790 vezes o cosseno de 17 graus, que é 0,9563 na direção I, mais 790 metros vezes o seno, que é 0,2924 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá menos 755,5 metros na direção I, mais 231,0 metros na direção J. A componente x é negativa porque ela é para a esquerda. Escrevendo as componentes com 3 algarismos significativos, o vetor se torna. O vetor D2 vai ser menos 756 metros na direção I, mais 231 metros na direção J. Para determinar o vetor deslocamento do avião neste intervalo, vamos subtrair este vetor do vetor posição inicial.
Então, o vetor ΔD, o vetor deslocamento, vai ser o vetor D2 menos o vetor D1. Menos 756 metros na direção I, mais 231 metros na direção J, que é o vetor D2, menos 276 metros na direção I, mais 231 metros na direção J, que é o vetor D1. Esse sinal negativo antes dos colchetes vai inverter os sinais do que está dentro. Então, fica menos 756 metros vezes I, mais 231 metros vezes J, mais menos 276 metros vezes I, mais menos 231 metros na direção J. Perceba que a componente J vai ser cancelada. E somando as componentes I, dá menos 1.032 metros na direção I. Como o vetor tem apenas componente horizontal, seu módulo é igual ao módulo da componente. O módulo de ΔD vai ser 1,03 vezes 10 elevado a 3 metros. Utilizamos a notação científica para escrever o valor arredondado, 1030, com 3 algarismos significativos. Desenhando o vetor deslocamento, vemos que ele aponta para oeste.